Olá, pessoal. Aqui quem vos fala é a professora Gilmara. Hoje nós teremos nossa terceira aula, né? Nossa videoaula. E essa aula ela vai fechar o nosso ciclo de aulas, de videoaulas relacionadas ao capítulo 10, temas contemporâneos da sociologia. E a partir de agora nós vamos começar a ter aulas, atividades relacionadas a essas três videoaulas, ok? O nosso tema de estudo ele vai estar relacionado a campos simbólicos e esfera pública, né? São dois temas bem contemporâneos. E vocês vão encontrar o texto que foi usado nesse slide na página 216 a 220 do livro didático de vocês, ok? Nós vamos adotar conceitos de Pierre Bourdieu e também de Habermas, ok? Vamos iniciar aqui com as relações simbólicas e o hábito em Pierre Bourdieu. O Bourdieu é um sociólogo, né, antropólogo e filósofo francês, e ele foi um dos mais importantes intelectuais da segunda metade do século XX. Nos estudos dele, ele vai se destacar por analisar as sociedades capitalistas, considerando a importância dos aspectos simbólicos, né, na determinação das práticas sociais, nas ações do indivíduo. Pierre Bourdieu desenvolveu uma sociologia que privilegia a análise de como as hierarquias sociais elas se mantêm ao longo do tempo, como os privilégios das classes dominantes elas permanecem ao longo do tempo. Para Bourdieu, faltavam nas análises marxistas, considerar as relações simbólicas. Por isso ele vai estudar as relações simbólicas. Para ele, não bastaria levar em conta a posse de bens materiais e de meios de produção. Segundo Bourdieu, o prestígio, o status e a aceitação social, elas também influenciariam na posição dos indivíduos na sociedade, pois elas criam hierarquias e divisões sociais. Além do capital econômico, que é o acesso e acúmulo de bens e riquezas, é preciso analisar o capital cultural, o capital social e o capital simbólico de um indivíduo para compreender sua posição estrutural. Ou seja, é preciso analisar o acúmulo de conhecimentos reconhecidos socialmente, as relações sociais e os prestígios de um indivíduo. Assim, na visão de Bourdieu, não só os recursos econômicos têm um papel decisivo na constituição de relações de poder e dominação, mas também o acúmulo de capital, de prestígio, de status, de aceitação, ok? Exemplo, diante de uma sociedade, são coisas diferentes ter um carro de luxo ou ter um carro comum que, somados, custam o mesmo valor do carro de luxo, por exemplo, Outro exemplo é ter um título de pós-graduação, é algo que, por si só, já garante ao indivíduo um maior prestígio e, consequentemente, poder. Então, assim, às vezes, não é só a questão econômica, mas muitas vezes prestígio, status e aceitação social também. Um dos objetos que o Bourdieu vai estudar vai ser a instituição escolar, Para ele, a escola ela perpetuaria as desigualdades sociais, já que, segundo ele, ela transmite aos estudantes a forma de conhecimento das classes dominantes, utilizando-se de um discurso de que aparentemente ela seria uma instituição neutra e oficial. Bourdieu ele chama a atenção para o fato de que a posse de capitais econômicos e culturais anterior à entrada de um indivíduo na escola, ele influencia o desempenho dele na instituição. Ou seja, o conhecimento que o indivíduo ele tem antes da escola influencia muito o desempenho dele dentro da escola. Antes de terem acesso à escola, os indivíduos eles já se encontram desigualmente distribuídos em razão razão das condições econômicas. É o que nós sabemos, Nós temos pessoas que têm muitos privilégios em questão financeira, Temos pessoas com muito dinheiro, acesso a cinema, acesso a teatro, e nós temos a faculdade e tudo. E nós temos outras pessoas que não têm tanto acesso a isso. Mas não só isso. Essa desigualdade inicial, ela também ocorre pela experiência, pelos gostos e pela disposição já internalizada nos alunos antes mesmo de entrar na escola. Como a escola, segundo Bourdieu, ela vai reproduzir a forma de conhecimento da classe dominante,
aquele indivíduo que ele já tem características da classe dominante nos seus primeiros anos de vida, é óbvio, né, que a escola, né, dentro da escola vai ser muito mais vantajoso para ele vai ter uma posição muito mais vantajosa. Por exemplo, uma criança que é criada por pais que cursaram o ensino superior e tem hábito da leitura, está predisposta a ter um melhor desempenho escolar, na medida em que ela está mais familiarizada com os códigos, né, de ensino formal. Assim, segundo Bourdieu, né, as desigualdades ela não reproduz apenas como ela também é reforçada na instituição de ensino, né, que está por trás de uma aparência de neutralidade. Para ele, a escola ela parece cobrar todos de forma igual, né, igualmente, mas alguns alunos eles já partem de condições mais favoráveis, que é o exemplo que eu dei para vocês, ou vice-versa, né? A confirmação de seu desempenho legítimo e reproduz assim a ordem social e a desigualdade. Também pode acontecer vice-versa, que é o que eu mencionei para vocês anteriormente, como uma criança que é criada por pais que cursam ensino superior. Mas e aí, uma criança que não é criada por pais que têm hábito da leitura? Aquele ensino dela também, que ela já internalizou, muitas vezes vai influenciar no desempenho dela dentro da escola, que é o caso da charge, né? A professora diz que a culpa é minha, que não me ajuda, mas minha mãe não sabe ler. Então, a criança ela já tem um conhecimento antes da escola, ela já carrega um conhecimento simbólico antes mesmo de ela entrar à escola, e isso influencia no desempenho dela dentro da escola. O conceito de hábitos, né, é muito importante para poder entender esse processo, que define as relações entre a trajetória do indivíduo e a estrutura social que ele está inserido. O hábito é um padrão social de sensibilidade e de comportamento que orienta a ação do indivíduo. Lembremos de Marx e sua qualificação dos tipos de ação social. Para Weber, né, toda ação social é orientada por ações sociais de outras pessoas, ou seja, a minha ação ela é orientada pela ação do João e vice-versa, e a forma como ela é acolhida. Ao usar o conceito de hábitos para analisar as estruturas de distribuição de poder, Bourdieu chama a atenção para o conjunto de situações e experiências prévias que orientam a ação social, mesmo de forma inconsciente. Nesse sentido, as práticas sociais do indivíduo elas não se devem tanto às suas escolhas deliberadas, mas sim aos hábitos interiorizados na sua posição social. Exemplo, comportamentos muitas vezes que parecem até banais, como a forma de utilizar os talheres, como se expressar em público ou de se vestir. Na realidade, eles são resultados da internalização de padrões aprendidos desde a infância, né? Não é uma escolha da criança, né? Da pessoa, ela já internaliza desde a infância, porque ela está em um espaço onde ela internaliza. Essas práticas influenciam na maneira como o indivíduo é visto por outros, o que em determinados contextos pode lhe render vantagens ou não. Né? Assim, a sociologia de Bourdieu ela cumpre um papel decisivo. A outra forma que nós vamos analisar é o sistema e o mundo da vida em Habermas. Ele é um dos autores centrais na análise da sociedade contemporânea, é filósofo, sociólogo e é de origem alemã, né? É considerado também um herdeiro do pensamento da escola de Frankfurt. E Habermas ele faz uma revisão do pensamento clássico e procura criar uma nova base filosófica e sociológica para poder compreender o processo de modernização social. Para ele, quanto mais racional uma sociedade for, mais o Estado e o mercado se racionalizarão também. E mais diferenciadas serão as esferas de valor, ou esferas sociais, né? Como as esferas da arte, da ciência, da moral e da política, por exemplo. Habermas identifica um confronto entre duas lógicas distintas, mas não excludentes, quer dizer que elas podem existir ao mesmo tempo, que é a lógica instrumental, que é um sistema, né? E o agir comunicativo, que é o mundo da vida. O sistema, segundo ele quer expandir-se, enquanto o mundo da vida tenta não ser colonizado por ele, pelo sistema, reproduzindo suas formas típicas de solidariedade e identidade social. Em resumo, para ele o indivíduo
ele, em sociedade, ele age por dois tipos de razão, a instrumental e a comunicativa. A instrumental se organiza na economia, no mercado, na burocracia e no Estado, né, por base do dinheiro e do poder. A comunicativa se organiza na identidade, solidariedade, nas formas de associação diferentes daquelas orientadas pela ação racional instrumental. Mais uma vez, recordemos de Max Weber. Para Weber, as racionalidades burocráticas e econômicas são centrais na sociedade capitalista, que é aquela que nós vimos lá no capítulo 7, né? Que é a ação social racional com fins, valores, relacionado também à ação tradicional, à ação afetiva, é isso. Com isso, né, as ações sociais como meio de alcançar um fim predominam em relação a outros tipos de ação. Ou seja, dessa forma, as ações que predominam são orientadas ao mercado e à organização burocrática, com vista a um fim previsto, que é o que o Habermas vai chamar de ações estratégicas. Exemplo de ações estratégicas. Quando eu ajo com o objetivo de produzir mais mercadorias para gerar mais lucros, quando eu investo na bolsa de valores para obter um rendimento, ou ainda criar funções administrativas para melhorar e controlar os gastos públicos ou privados de uma empresa, ok? Esses são alguns exemplos de ação social que sintetizam a racionalidade instrumental, quando você age com a razão. Para Habermas, essas condutas sociais predominantes nas sociedades modernas formam o sistema, em contraposição ao mundo da vida. No sistema, a racionalidade instrumental se faz presente nas relações hierárquicas e de troca. Já no mundo da vida, né, dominaria a linguagem e as redes de significado, no qual ocorre a reprodução simbólica, que é a transmissão cultural, a socialização e outras coisas. No mundo da vida estariam aquelas expressões de movimentos sociais que ainda não sofreram a racionalização econômico-burocrática e podem colaborar com a emancipação humana em relações lógicas do sistema. A razão comunicativa, que organiza a identidade e a solidariedade, são formas de associação, né, diferentes daquelas orientadas pela racionalidade instrumental. Nesse sentido, a família e as associações voluntárias presentes na esfera pública se diferenciam das instituições e organizações políticas e administrativas porque se organizam com base na ação comunicativa e não na ação instrumental. Portanto, os movimentos sociais devem preservar as formas de solidariedade postas em risco pelo Estado ou pelas corporações capitalistas, defendendo um espaço público, autônomo e democrático. Assim, o objetivo de Habermas, quando ele estudou, né, esses espaços, era compreender como as sociedades ocidentais estão organizadas e quais os efeitos desse processo de racionalização sobre nós, agentes sociais, nós indivíduos. Apesar do predomínio da lógica, da estratégica do mercado e do Estado, a ação comunicativa, segundo ele, né, tem um papel decisivo na constituição das formas de solidariedade e identidade social, da nossa identidade, visando a organização e a reprodução da cultura. O Habermas, né, ele é um autor novo para mim, eu nunca tinha visto ele dentro da sociologia, mas achei interessante estudar sobre ele. A partir de agora, nós vamos ter aulas, né, atividades relacionadas a essas 3 videoaulas, ok? Espero que vocês tenham aprendido um pouco, né, em relação ao conteúdo do capítulo 7, eu tenha contribuído. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, depois estou à disposição. Abraços, galerinha!